Olá, seja bem-vindo a mais um Álbum Entrevista. Ele é diretor técnico de um hospital especializado em cuidar da obesidade e doenças associadas sem a realização de cirurgias. Um hospital em que o cuidado com a obesidade tem uma abordagem multidisciplinar com o apoio de profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da educação física, nutricionistas, psicólogos. Um espaço em que o paciente tem contato constante também com a natureza. Estamos falando do Hospital da Obesidade, uma referência nacional e internacional na área, e do médico endocrinologista Sérgio Braga, nosso convidado. Um prazer recebê-lo, doutor Sérgio. Prazer é meu, Jefferson, estar aqui com vocês. Antes da gente entrar no mérito do hospital, mas só para a gente contextualizar, a obesidade hoje é vista como um problema de saúde pública, não é verdade? Na sua avaliação, que impacto é esse que a obesidade provoca na saúde pública e quais ações poderiam ser realizadas para minimizar esse impacto? Bom, a obesidade não só ela é vista hoje como um problema de saúde pública, como ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia. Por que isso? Porque os números vêm crescendo de uma forma geométrica, de uma forma muito rápida no mundo todo. A obesidade, por enquanto, infelizmente, ela só faz crescer. E isso traz um impacto muito grande a nível de saúde pública, porque é uma doença que causa outras doenças e que agrava outras doenças e que geram muitos internamentos, inclusive gerando mortes. E o gerar internamentos, gerar mortes, aumenta o custo da saúde pública em relação à doença obesidade. Agora, um problema que, digamos, relativamente recente, historicamente a obesidade não era essa pandemia. Qual foi o fator que contribuiu para essa virada de chave? São os hábitos de vida, enfim, o que provocou essa virada? Existe uma associação dessa virada, como você está falando, com o mundo industrializado, com a industrialização do mundo, com a globalização, com o mundo capitalista, com o consumismo. Então, a obesidade cresceu junto com o surgimento dessa nova fase de vida do homem moderno. Facilidade do consumo. Muitos alimentos industrializados, processados. O homem deixou de sair à caça do seu alimento e hoje o alimento chega na sua casa, na sua porta. E, infelizmente, muitos desses alimentos que chegam na sua casa, na sua porta, são alimentos não tão saudáveis. Alimentos processados ou ultraprocessados, que têm geralmente um bom sabor, um bom gosto, mas que nutricionalmente são muito ruins. A Revolução Industrial que facilitou a vida das pessoas, mas hoje cobra, não é, o preço... Cobra um preço dessa caro, facilidade toda. Um preço caro. E como é que a gente conceitualiza a obesidade? Porque existe obesidade mais grave, até o termo mais correto seria a obesidade mórbida, não é verdade? Isso. E aquele, digamos, gordinho, que está um pouco acima do peso, estão no mesmo pacote ou tem que ter uma abordagem diferenciada para cada um dos casos? Do ponto de vista médico, técnico, existe uma diferença para a gente. Para se conceitualizar, a Organização Mundial da Saúde determinou que se fizesse um cálculo. É um cálculo matemático, no qual a gente pega o peso do paciente, divide pelo quadrado da sua altura. Ou pega-se o peso, divide-se pela altura e divide-se de novo pela altura. E nós vamos encontrar um índice. Esse índice, se ele se encontra entre 20 e 25, é o ideal. A pessoa está, como nós chamamos, eutrófica. Ela não tem nem magreza, nem obesidade. Se esse índice está acima de 25, aí nós temos inicialmente de 25 a 30 o sobrepeso, é o gordinho, como você falou. Acima de 30 nós temos obesidade. E acima de 30, a gente ainda subdivide em alguns grupos. Esse IMC, que é esse cálculo, de 30 a 35 seria obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3. Algumas sociedades médicas ainda dividem mais um pouco. Acima de 55 de IMC são chamados superobesos. Então, assim,
A obesidade grau 3, como você já citou anteriormente, também chamada de obesidade mórbida. Por quê? Porque quando o indivíduo chega a um nível tal de obesidade, ele, além da obesidade, ele já tem outras doenças que estão sendo causadas pela obesidade ou agravadas pela obesidade. E aí por isso que a gente usa esse termo de obesidade mórbida. O fato de se encarar a obesidade como uma doença também é relativamente novo? É novo. É novo, somente na última edição da Classificação Internacional das Doenças, que foi incluído o CID, que é um número, um código para a doença obesidade. Hoje esse CID existe. E anteriormente isso era considerado um problema, mas não era considerado um problema grave, importante, né? Nos últimos 30 anos, muitas pesquisas evoluíram na área da obesidade, mas antes disso, muito pouco se estudou sobre a obesidade. Como você citou anteriormente, a obesidade no passado já foi padrão de beleza, inclusive, né? Até 20, 30 anos atrás, era bonito e saudável o bebê gordinho. Hoje a gente sabe que isso tudo não é saúde. Ele pode ser até bonito, mas ele não é tão saudável ou pode não ser saudável no futuro. E talvez até por conta do aumento tão grande, não é, de pessoas obesas hoje, a própria publicidade já vem tirando proveito também do gordinho, não é? Ou a gordinha. A gente percebe que esse preconceito, de certa forma, que sempre existiu contra o obeso, não é? De certa forma vem se quebrando também, por mais que ainda haja um caminho muito longo para ser percorrido nesse sentido, não? Sim, felizmente esse preconceito vem mudando, mas ele ainda é muito forte, é muito forte. E um dado interessante, Jefferson, é que muitas das pessoas obesas, elas não se enxergam ou não se entendem como obesas. Elas se acham normais, né? O que é que mudou nos últimos 3, 4 anos? Eu sempre digo assim, a pandemia do Covid, ela teve inúmeros fatores muito ruins. Mas em relação à obesidade, ela foi um alerta. Muitas pessoas, até a pandemia da obesidade, estavam obesas e nem sabiam que estavam obesas. E nem entendiam que a obesidade é uma doença. E como no início da pandemia houveram muitas mortes de pacientes com Covid associado à obesidade, então isso serviu de alerta para essa população, para as pessoas. As pessoas começaram a buscar mais informações, as pessoas queriam saber se elas tinham realmente obesidade, qual o grau de obesidade que elas tinham, e começaram a buscar mais cuidado e mais controle sobre a doença. É interessante então, isso. É um fator, assim, dentro de tudo de ruim que a gente passou, pelo menos isso é um fator positivo. As pessoas começaram a entender melhor a doença obesidade. Muito bom, mas como ainda certamente deve existir muita gente que não se enxerga obesa, qual é o ponto, qual é o, digamos, o limiar que poderia definir? Eu falo do ponto de vista da percepção. A gente pode fazer o cálculo, não é, da massa corporal, existe critério para isso, mas para a pessoa em si, o que sinaliza que ela deve ter um cuidado ou um olhar mais atento ao próprio corpo, aos seus hábitos, porque está obesa? Esse aumento de peso ele pode ser gradativo e lento, mas pode ser mais rápido. Então, vai depender disso para a pessoa ir se percebendo. Se um homem de 40 anos ele começa a perceber que o cinto dele está começando a ficar apertado, que ao invés dele comprar um paletó e uma roupa número 42, ele começa a precisar de comprar 44, no ano seguinte 46, no ano seguinte 48, ele tem que ligar o alerta para alguma coisa, né? E muitas das pessoas não ligam esse alerta. Acham que eu estou ficando mais velho, eu posso estar engordando porque eu estou ficando mais velho. E na realidade não é. O ideal é que você se mantenha. Então, isso é um alerta, né? O tamanho da roupa é um alerta. As dificuldades de fazer determinadas ações e atividades no seu dia a dia, nas atividades de vida diárias, é outro alerta, né? A pessoa pode começar a ter dificuldade de amarrar o sapato. Aí ele já não compra mais um sapato de amarrar, ele compra um sapato que ele coloca o pé, porque aí vai facilitando. Muitas das vezes as pacientes e os pacientes eles vão se ajustando à situação sem se perceberem que estão ganhando peso. Mas do ponto de vista da saúde, porque a obesidade ela pode estar associada a outras doenças, mas nem todo gordinho, nem todo obeso reclama da saúde, não é verdade? Tem obeso que está de bem com a vida,
se sente bem, inclusive pratica exercício. Eu conheço uma obesa que dança maravilhosamente bem. Do ponto de vista da saúde, tem algum dado, algum item, algum ponto que sinaliza, olha, você tem que ter cuidado? Se a obesidade ela não está associada com nenhuma outra doença, mesmo assim, ela sozinha, por si só, ela já é um problema. Então, a gente deve ficar atento e ter cuidado e buscar algum tratamento ou alguma ajuda. Agora, é mais preocupante realmente quando a obesidade já está causando outras doenças. A obesidade já está causando diabetes, já está causando hipertensão, já está causando aumento dos níveis de gordura no sangue. Aí são os casos mais graves. Mas existem sim pacientes que ganham muito peso e que não necessariamente vão ter essas outras doenças. Mas o simples fato de estar acima do peso é um problema. Né? É comum a gente ouvir dizer assim, o paciente, aquele gordinho, né? Nem é um termo que a gente usa mais, mas aquele gordinho, aquela gordinha, ela é feliz. Né? Por que essa associação? Porque é uma associação antiga, como eu falei do bebezinho lá, né? O bebezinho era gordinho, saudável, papai e mamãe ficavam felizes. Né? Da mesma forma, às vezes aquela felicidade é só por fora, Jefferson. Mas aí você vai avaliar esse paciente mais a fundo, e aí você vai ver que essa felicidade não é real. Entendeu? E só para a gente encerrar essa contextualização da obesidade. A gente falava há pouco da Revolução Industrial, que facilitou a vida das pessoas. O sedentarismo certamente contribui para isso. Mas tem fatores hereditários também, não? Fatores que são passados de pai para filho. Isso é evidente, é fato, é uma das causas da obesidade também? É uma das causas. Todas as doenças que têm múltiplas causas, elas são de difícil tratamento. A obesidade é uma delas. A obesidade, existem várias causas. A obesidade pode ser hereditária, como você falou, herdada de pai para filho, de avô para neto. Ela pode ser genética. Você pode apresentar um defeito em alguns genes que fazem você desenvolver a obesidade. Ela pode ser de causa hormonal, ela pode ser de causa emocional, ela pode ser de causa associada a outras doenças. Digamos, tem vários transtornos psiquiátricos, transtornos mentais psiquiátricos, que são causa e consequência da obesidade. Eles causam obesidade, e a obesidade agrava o transtorno psiquiátrico. Então, são várias as causas da obesidade. E aí é difícil, porque não tem nada que a gente consiga usar, um remédio só, que atinja todas essas causas, todos esses fatores. Então, por isso, ela é de difícil tratamento e abordagem. A abordagem tem que ser bem ampla. Daí a importância da chamada abordagem multidisciplinar. Mais do que isso, penso que uma abordagem transmultidisciplinar, ou seja, essas diversas áreas falando entre si para juntas poderem dar o tratamento devido ao paciente. É o caso do Hospital da Obesidade. Isso. E o que chama a atenção também é o fato de lá vocês não terem como opção a cirurgia, que é uma opção, não é? No caso da obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica é indicada em muitos casos e com resultados positivos, não? Isso. Por que essa abordagem transmultidisciplinar, no caso do Hospital da Obesidade, sem a cirurgia como opção? Mas eu vou pedir essa resposta para o próximo bloco. A gente volta já nessa conversa com o Dr. Sérgio Braga, diretor técnico do Hospital da Obesidade. É um instante só. Já estamos de volta, Dr. Sérgio Braga, diretor técnico do Hospital da Obesidade. A gente falava da problemática da obesidade, da importância de uma abordagem multidisciplinar. E no caso do Hospital da Obesidade, sem a opção da cirurgia. Por quê, doutor? São opções terapêuticas, né? Nós não somos contra a cirurgia bariátrica. Nós só entendemos que, para a gente chegar à cirurgia bariátrica, nós precisamos de esgotar todos os recursos clínicos que a gente tem. Fazer todas as tentativas. Hoje, Jefferson, nosso grupo lá, ele atende basicamente 4 grupos. Um grupo de pacientes que tem contraindicação para a cirurgia bariátrica, porque nem todo mundo pode ir direto para a cirurgia bariátrica. Tem um grupo de pacientes que não deseja fazer uma cirurgia,
É direito do paciente ele fazer a escolha do que ele quer, e aí a gente acolhe ele lá e trata ele lá. Tem um grupo de pacientes que já fez cirurgia bariátrica e voltou a engordar, porque também, como eu te disse anteriormente, tratar obesidade é bem difícil, porque tem várias causas. A cirurgia é efetiva, é eficaz, funciona em uma grande maioria dos pacientes, mas tem um grupo de pacientes que depois voltam a ganhar peso, como em outros tratamentos. E também nós fazemos, sim, o tratamento de alguns pacientes superobesos, aquele grupo com IMC acima de 55, e que eles vão emagrecer um pouco conosco, não tudo, e que vão ser encaminhados para a cirurgia bariátrica. Então, são esses 4 grupos de pacientes que a gente atende lá, todos com obesidade mórbida. Então, sendo que lá no hospital nós não realizamos a cirurgia. Então, nós fazemos esse tratamento pré-cirúrgico e encaminhamos o paciente para o cirurgião. Algumas das vezes o próprio cirurgião encaminha os pacientes para a gente emagrecê-los um pouco e depois devolvê-los para que eles façam a cirurgia. Eu já conheci obesos com o seguinte comentário: não, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica porque vai diminuir o tamanho do meu estômago, vai diminuir a minha fome, a minha compulsão alimentar, e acredito possa até dar de fato certo. Mas como o senhor mesmo citou, um dos grupos, não é, que são cuidados no Hospital da Obesidade, pacientes que já passaram pela cirurgia, mas voltaram a engordar. Ou seja, tem que mexer com a cabeça também, não é? Porque os pacientes que mais dão errado com a cirurgia são os que são menos preparados para a cirurgia. A gente já identificou isso. Se o paciente ele é bem preparado, ele vai para a cirurgia e vai ter sucesso. Mas se ele não é preparado, como você citou aí, se ele não opera a cabeça na hora que ele opera o estômago, se ele não muda hábitos, atitudes e sentimentos, ele não vai se manter magro somente porque mexeu no estômago. Ele até emagrece, mas depois ele pode voltar a engordar. Então, é muito importante um acompanhamento ou lá no Hospital da Obesidade ou com alguma equipe multiprofissional, mesmo nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Porque muitas das vezes o paciente opera e ele some da equipe, porque ele acha que já resolveu a vida dele. E isso não funciona dessa forma. E vamos lá, o paciente se interna no Hospital da Obesidade, sabe que não vai passar por uma cirurgia, é um paciente obeso, é um paciente que tem obesidade mórbida. É sofrível esse tratamento ao mesmo tempo, no sentido de, claro que ele vai ter uma restrição alimentar, vai ter que fazer atividade física, um suporte psicológico, talvez até psiquiátrico, porque muitas vezes é um transtorno mental, essa compulsão alimentar. Como é que se dá esse processo? Qual é o cuidado que se dispensa a esse processo, no sentido de que, poxa, o paciente muitas vezes... Há casos em que se abandona o tratamento no meio? Imagino que sim, porque... São poucos casos, pouquíssimos, raros. Existem várias fases do nosso tratamento. O paciente ele é internado realmente, então ele é acolhido por toda essa equipe multiprofissional, ele é acolhido muito pela psicologia, né, pela psiquiatria, em alguns casos, e por toda a equipe multi da gente. Médicos, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, educadores físicos, e ele fica internado conosco e nós ocupamos o dia todo dele. Ocupamos com procedimentos de fisioterapia, com academia, com consultas, com atividades terapêuticas em grupo, com aulas informativas, porque a gente quer que ele saia de lá não somente magro, a gente quer que ele saia de lá informado. Consciente. Informado. Então, a gente trabalha muito o autoconhecimento do indivíduo, né, com os grupos terapêuticos e com a assistência da psicologia, porque ele se conhecendo melhor, ele vai sair de lá modificado. Muitas das vezes, ele, quando volta para casa, ele volta, inclusive, modificando a família. Né? Nós envolvemos a família no tratamento também, nós trazemos a família para as atividades no hospital,
Nós temos dia de sábado de manhã encontros com família, que nós estávamos fazendo presencial, na pandemia a gente passou a fazer online e agora em setembro nós estamos voltando a fazer presencial. Então a gente leva a família para o hospital, a gente tem atividade terapêutica, depois a família acompanha as atividades dele de um dia lá, acompanha a refeição dele de um dia lá para ver como é, para poder, quando ele voltar para casa, essa família o receba de uma forma melhor. Para que seja cúmplice, não é, Isso. desse cuidado todo que está sendo dado. Isso. Existe uma abordagem que seja inicial? O paciente, uma vez acolhido no hospital, no caso, estou insistindo no caso da obesidade mórbida, que acho que é o caso mais extremo. É o que a gente leva para o hospital, é o que a gente Exato. interna. Existe uma abordagem que seja inicial, é psicológica, porque vai bater a fome, não é, de imediato, e como é que se dá? Nos primeiros dias existe um impacto, um choque, como existe em toda modificação, em toda mudança, né? Então o paciente vai se sentir, pode ter efeitos emocionais, efeitos psíquicos e efeitos orgânicos também. Ele pode se sentir mal, ele pode passar mal, por isso ele está internado numa unidade que ele tem médico 24 horas, porque isso pode acontecer. E às vezes acontece nos primeiros 5 a 10 dias de tratamento. Depois o organismo, Gerson, vai se adaptando a essa rotina nova, vai se adaptando a uma nova alimentação, né? E isso tudo vai se ajustando. Deixa eu te dar um exemplo, digamos, um paciente chegou para a gente, agora e a nutricionista fez um inquérito alimentar com ele, e a gente identificou que no dia a dia dele, ele comia 10.000 calorias por dia. 10.000 calorias por dia. Ele comia o dia todo. E ele achava que não comia muito. Quando ele descreve tudo que ele come, deu 10.000 calorias em média. E a gente vai submetê-lo lá a uma dieta abaixo de 1.000 calorias. Então é um choque? Vai ter alguma repercussão? Vai. Então nós atuamos com a psicologia, com a terapia ocupacional, com a medicina, em alguns casos com medicamentos, porque tem pacientes que fazem até mesmo crise de abstinência, né, a comida. Pacientes que têm compulsão alimentar, eles fazem crise de abstinência. E associado, fora que é associado à alimentação, vem muito bebida também, né? E cerca de 65 a 70% dos nossos pacientes, eles têm um hábito de uso de bebida exagerado. É um dos fatores que contribuem para a obesidade também? Junto com a alimentação, sim. E naquele reganho de bariátrica, reganho de peso que a gente falou, pós-cirurgia bariátrica, a bebida também é um fator importante para fazer eles reganhar peso. Por quê? Porque a bebida, ela não tem a limitação do estômago. Ele não consegue, às vezes, comer, porque o estômago está restrito, mas ele consegue beber. Porque ele vai beber, passa pelo estômago, só que a bebida lá dentro vai fazer o estrago dela. Você falou da importância da família, sim, de ser cúmplice, parceiro, não é? Né? Um parceiro de ser parceiro nesse processo. E eu fico imaginando, há casos em que a iniciativa de levar o paciente para o hospital parte da família unicamente, ou seja, quero dizer o seguinte, porque emagrecer ou querer emagrecer tem que ser de fato uma decisão do próprio paciente também, não é? Imagino que muitos dos pacientes que estão no Hospital da Obesidade estão lá porque querem emagrecer, mas aquele que foi levado pela família, chegou a um extremo, olha, meu amigo, você tem que ser internado, esse é um paciente mais difícil de ser tratado? Esse é que nem o adolescente que os pais querem que trate, mas não quer ser tratado. A gente tem muita dificuldade. Agora, quando eles começam a ver o resultado na balança, a melhora dele de várias coisas, não só situações de saúde, mas disposição, melhorar para a prática de atividade física, melhorar até vida sexual, aí ele começa a gostar do tratamento. Mas não só o adolescente vai para lá obrigado pelos pais, mas a gente tem outros adultos que vão obrigados pela família, e a gente tem mais dificuldade com esses pacientes. A gente demora mais de conseguir fazê-los entender que aquilo vai ser bom para ele em algum momento. Na maioria das vezes a gente consegue, ao longo do tratamento, mostrar isso a ele, porque a gente mostra resultados. Quando você mostra bons resultados no indivíduo, ele vai se animando. Mas tem pacientes que vão obrigados e que não ficam satisfeitos. São poucos, mas acontece. E a obesidade infantil, doutor Sérgio, também está nesse contexto da epidemia da obesidade? Tá. Tem fatores específicos, porque a gente falar que uma criança é sedentária
claro que isso é possível também, mas aparentemente é menos comum, não é? Quando se fala em obesidade, imaginar uma criança do que um adulto. O adulto que tem uma vida já percorrida, com seus hábitos sedimentados e tudo mais. Como é que se aborda a questão da obesidade infantil? É uma abordagem específica? Tem cuidados específicos? É um caso especial? Tem. Infelizmente, existe a obesidade infantil e infanto-juvenil, vem crescendo bastante, está muito associado, sim, ao estilo de vida, né? Você falou assim, vida sedentária, né? O que é uma criança com vida sedentária? Imagino que as crianças de 30 anos atrás, elas jogavam futebol na rua, elas andavam de carrinho de rolimã, elas praticavam esporte na escola, elas se movimentavam. As crianças de hoje em dia Tem uma ficam tela na na frente tela, delas. no videogame, horas e horas, e isso é sedentarismo. Então, existe sedentarismo, sim, em crianças, e é a principal causa do desenvolvimento de obesidade nas crianças. Nós vimos esses números cresceram bastante agora na pandemia, né, porque as crianças já gostavam de um videogame. Aí você bota fazendo aula na frente do computador uma manhã toda, jogando no videogame na outra manhã toda, sem sair de casa. Imagina como esses índices de obesidade não cresceram. Então, infelizmente, cresceram bastante. Fora o erro alimentar, que aí a gente tem que tratar de preferência a família. Então, às vezes a gente interna uma criança lá no hospital e a gente faz uma abordagem também transdisciplinar no tratamento, mas a gente sempre quer que essa criança esteja acompanhada lá do adulto com o qual ela mora. Se ela mora com a avó tem que estar lá no tratamento. Se ela mora com o pai, a mãe, ou o pai ou a mãe tem que estar lá no tratamento, porque senão o tratamento não vai ter sucesso. Ou seja, a gente já deu uma clareza, não é, dos fatores que contribuem para essa obesidade, além dos fatores físicos, das consequências físicas. Qual é o impacto na saúde mental? Uma criança obesa, ela é candidata a um adulto que tipo do ponto de vista de saúde mental? Um dos maiores impactos psicológicos e psiquiátricos que a gente identifica nas crianças que a gente atende é a situação do bullying, né? Porque no passado, talvez, se você for lembrar de sua época de escola, talvez você não lembre de nenhum colega seu gordinho. Ou talvez tivesse um, dois. Hoje em dia tem vários. E existe a maldade, infelizmente, das pessoas. E eles são discriminados, eles sofrem bullying, eles saem da escola, eles param de ir para a escola por conta disso. Então, um grande número de pacientes menores que a gente recebe lá, crianças e adolescentes, eles deixaram de ir para a escola, inclusive, por causa do bullying, por causa da piada, por causa do incômodo que os outros causam. E aí a gente tem que trabalhar muito o mental deles também. A gente tem acompanhado também, Gerson, lá uma parte de adolescentes que na pandemia desenvolveram transtornos psiquiátricos e psíquicos. Nós temos pacientes lá, adolescentes, que já tentaram suicídio. Já foram internados em clínica psiquiátrica. E aí desenvolvem obesidade associada ao transtorno mental. Como eu disse, o transtorno mental ele entra como causa, às vezes, da obesidade como consequência. Além dos transtornos psíquicos, o que é que está acontecendo com essa população de crianças e adolescentes? Tem surgido nelas doenças que eram de velhos, de idosos. Diabetes. A gente vê uma grande parte de crianças e adolescentes ficando diabéticos tipo 2, por conta da obesidade. Hipertensão. A gente vê casos de hipertensão. Então, quando nós atendemos no hospital essas crianças e adolescentes, eles chegam com essas comorbidades que são de adultos, mas que agora estão aparecendo na criança. Para a gente encerrar, doutor Sérgio, apesar da Organização Mundial da Saúde considerar a obesidade uma epidemia hoje em dia, estamos otimistas, ou seja, é o tipo da doença que vem se controlando cada vez mais ou se agravando cada vez mais. Com essa abordagem multidisciplinar, com um olhar mais realista, não é, que se dá ao cuidado da obesidade,
já temos resultados em níveis globais a serem comemorados ou ainda tem um longo caminho a percorrer? Nesse meio de caminho, tivemos essa pandemia do Covid. Então, alguns países vinham mostrando uma desaceleração do crescimento da obesidade. Mas com a pandemia isso tudo mudou. Então, esses números voltaram a crescer assustadoramente. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas ficaram mais sedentárias, mais paradas, comendo mais errado e mentalmente mais doentes. E aí, isso acelerou de novo. É como se retrocedesse A gente voltou atrás em termos de aceleração de velocidade de crescimento de diagnóstico de obesidade. Então, agora, pós-pandemia, nós estamos começando a enxergar lá para frente essa desaceleração. Né? Muitas pesquisas têm sido feitas na área da obesidade atualmente, muitas pesquisas. Vão surgir medicamentos novos que podem ajudar, medicamentos não são para todos, né? Mas podem ajudar. Podem surgir abordagens novas cirúrgicas que podem ajudar. Os tratamentos clínicos, eles estão sendo reforçados, né? E eles também ajudam. A gente tem uma expectativa de que isso vá reduzir nos próximos anos, mas na realidade isso pode demorar ainda um pouco de acontecer. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela aula sobre obesidade. Um prazer tê-lo aqui. Até uma próxima. Tá bom, obrigado, Jéssica, pelo convite. Estou disponível. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima também. Um abraço.